Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Suzana Batista de Oliveira, e agora eu vou corrigir com vocês a prova de contabilidade aplicada no concurso da Polícia Federal em 2021, para o cargo de agente da Polícia Federal. Essas 4 ou 5 primeiras questões, elas falam sobre o balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil obrigatória na contabilidade. Começa assim: determinada empresa apresentou em 31 de dezembro de 2020 um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja avaliação contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação societária. E o que a questão traz? Ela traz um elenco de contas do ativo, passivo e patrimônio líquido, que são as contas lá do balanço patrimonial. A forma de corrigir aqui com vocês, eu vou fazer o seguinte: a gente vai analisar conta a conta. Primeiro, a gente vai classificar se é conta de ativo, que é o conjunto de bens e direitos, ou se é conta de passivo, que são as obrigações, e também o grupo do patrimônio líquido, são contas do patrimônio líquido. As contas do ativo, como elas vêm ao lado esquerdo aqui do balanço patrimonial, a natureza do saldo delas é devedor, e as contas de passivo e patrimônio líquido, a natureza dos saldos é credor. Então, vamos classificar conta a conta e depois a gente começa a resolver as questões. A primeira conta é a conta caixa com saldo de R$ 20.000. O que acontece com o caixa? O caixa, ele nos remete ao conjunto de bens e direitos da empresa. Então, aqui a gente classifica como ativo, que é de natureza devedora. Na sequência, nós temos as duplicatas a receber. Esse termo a receber também nos remete a um direito da empresa, né? Então, é uma conta também do ativo, natureza de saldo devedor. Temos empréstimo a pagar, que nos remete à ideia de obrigação, então, ela é uma conta do passivo de natureza credora. Temos os estoques, que é um bem da empresa, então é uma conta de ativo, devedora, saldo devedor. Imóveis de uso próprio também é um bem da empresa, então é conta de ativo, saldo devedor. Temos a depreciação acumulada, que nada mais é do que a diminuição do saldo desse nosso imóvel, porque como o imóvel vai sendo utilizado, ele vai depreciando, ele vai diminuindo o seu valor. Então, como a depreciação acumulada, que nada mais é do que a representação da utilização daquele imóvel, e isso faz com que o imóvel perca o valor, então o que acontece com a depreciação acumulada? Ela é uma conta redutora do ativo, então como ela é uma conta redutora, ela precisa de um saldo invertido. A sua natureza do saldo é invertido em relação ao ativo. Como as contas de ativo têm natureza de saldo devedora, a conta de depreciação acumulada, que é uma conta redutora, vai ter o saldo credor, que é para ir diminuindo aquele saldo, né, no cômputo final do ativo, desse ativo. A conta de capital social representa o recurso que o sócio injetou na constituição da empresa, faz parte do patrimônio líquido e a natureza de saldo é credor. Fornecedores nos remete à ideia de obrigação, então é uma conta de passivo, saldo credor. Salários a pagar também é uma obrigação, passivo, saldo credor. Reservas de lucros é uma parte do lucro que a empresa separa e constitui uma reserva. Também é uma conta do patrimônio líquido, ela vem junto do capital social. Depósitos em bancos representam o saldo que a empresa tem na sua conta corrente bancária, é um bem da empresa, né? Então é um ativo, saldo devedor. Impostos a recolher é uma obrigação da empresa perante o fisco, a empresa tem a obrigação de recolher esses impostos para o governo, então isso é uma obrigação, conta de passivo, saldo credor. E a aplicação financeira de liquidez imediata são as aplicações de curto prazo que as empresas têm nas instituições financeiras. Então, a nossa empresa, a qualquer momento, pode ir lá e resgatar esse valor. Então, aqui a gente fez a classificação das contas e identificamos a natureza do saldo. E aqui a gente monta o nosso balanço patrimonial. Todas as contas que nós classificamos aqui como ativo, elas vêm desse lado aqui do nosso balanço.
temos caixa, duplicatas a receber, menos a depreciação acumulada, isso nos dá um ativo de 340 mil. O passivo, nós temos aqui 4 contas, com total de 110 mil, e o patrimônio líquido está com 230 mil. Somando passivo e patrimônio líquido, temos 340 mil de passivo. Então, aqui são as origens dos recursos captados pela nossa empresa. Temos capital de terceiros, que é o passivo, 110 mil, e capital próprio, 230 mil. Total de origens de recursos, 340 mil. E aqui o ativo representa as aplicações, onde que a empresa decidiu aplicar aquele recurso que ela captou. Bom, vamos agora começar a resolver as questões. Considerando os elementos patrimoniais apresentados nesta situação, julgue os itens a seguir. Em 31 de dezembro de 2020, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou o montante de 230 mil. Então, aqui a questão está falando que o patrimônio líquido, que a situação líquida, é 230 mil. Corretíssimo. Conforme nós apuramos, o nosso patrimônio líquido, a situação líquida da empresa, foi um total de 230 mil, composto de 220 mil capital social e 10 mil de reserva de lucros. Agora vamos ver aqui. Os saldos dos recursos aplicados no ativo da empresa totalizaram 350 mil, em 31 de dezembro de 2020. Desse total, 120 mil foram provenientes de capital de terceiros, foram provenientes de capital de terceiros. Essa afirmativa, agora ela está errada. Por quê? Conforme nós apuramos, o total do nosso ativo foi de 340 mil e não de 350 mil. O que acontece aqui? A depreciação acumulada, que é um total de valor de 10 mil, ela entra deduzindo o saldo, né? Por isso é que deu 340 mil. Deu 340 mil. Então, aqui a banca queria testar o nosso conhecimento da natureza do saldo da conta de depreciação acumulada. E ainda aqui nessa questão fala que o capital de terceiros foi de 120 mil. Não, foi de 110 mil. Né? Então, essa afirmativa aqui da CESP está errada. Próximo item. Conclui-se que os imóveis de uso próprio avaliados pelo seu custo de aquisição, deduzido da conclui-se que os imóveis de uso próprio foram avaliados pelo seu custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação acumulada. Sim, tá certo. De acordo com o CPC 27, como é que o nosso ativo imobilizado ele tem que ser mensurado? Conforme está aqui no item 15, um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. E aqui fala o que compõe esse custo, né? O custo de um ativo imobilizado compreende seu preço de aquisição, que é o maior valor, e tem outros custos que podem ser acrescentados ao imóvel. Mas para resolver essa questão, a gente só precisaria desse conceito de que o imóvel, ele é sim avaliado pelo seu custo de aquisição, além de ser deduzido do valor da depreciação acumulada. Questão corretíssima. Agora aqui com relação a caixa e estoques. Caixa e estoques são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldos de natureza credora. Essa afirmativa, ela está errada. Por quê? A conta caixa e estoques, realmente, elas são elementos patrimoniais da nossa empresa, compõem o nosso patrimônio. Só que essas duas contas, elas não são contas de natureza credora, elas são contas de natureza devedora, porque são contas que compõem o nosso ativo. Então, aqui está errado. E, por último, para a gente terminar de corrigir essa bateria de questões sobre balanço, vamos ver aqui a questão das disponibilidades. As disponibilidades da empresa totalizaram 30 mil em 31 de 12 de 2020. Então, vamos ver aqui o que é disponibilidade para a nossa empresa. O saldo de 20 mil na conta caixa é disponibilidade? Isso aqui é recurso em espécie, está lá disponível para a nossa empresa.
Depósitos em bancos, 10 mil é disponibilidade? É, porque a qualquer momento a gente pode ir lá e sacar esse recurso, pagar as nossas contas com esse recurso. Então, aqui nós temos 20 mil mais 10 mil, 30 mil. Só que nós temos um saldo de 30 mil que está em aplicação de liquidez imediata. Isso aqui é considerado disponibilidade. Por quê? Porque é uma aplicação que a qualquer momento a gente pode ir lá e fazer uso desse valor. Não é uma aplicação de longo prazo, ela é uma aplicação de curtíssimo prazo e tem liquidez imediata. A qualquer momento a nossa empresa pode ir lá e fazer uso desse recurso mediante solicitação de resgate. Então, o saldo total de disponibilidade é quanto? 20 mais 10 mais 30 nos dá 30 mil. E não somente 30 mil reais. Porque o que a banca queria testar aqui era o nosso conhecimento com relação justamente à linha de aplicação financeira de liquidez imediata. A banca queria saber se nós estávamos cientes de que aplicação financeira de liquidez imediata é disponibilidade ou não. Então, assim, liquidez imediata é disponibilidade, por esse motivo, esse gabarito da CESP está errado. Agora a gente vai resolver, vamos dar uma paradinha e a gente vai continuar a resolução da questão daqui a pouquinho. Vou só dar um pause aqui. Agora vamos resolver duas questões dessa prova que tratam de desconto, na verdade um desconto condicional, e a classificação desse lançamento entre fato contábil permutativo, modificativo ou misto. Qual é o enunciado da questão? Considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida, tendo obtido no ato da quitação um desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Com base nessa situação, julgue os itens seguintes. Então, qual é a situação aqui? A nossa empresa tem uma dívida e lá na frente ela vai decidir pagar essa dívida não na data do seu vencimento, e sim antecipadamente. Então, por conta dessa antecipação, nossa empresa vai fazer jus a um desconto condicional. Condicionado ao quê? A antecipação daquele pagamento. Então, como ele foi antecipado, como nós estamos cumprindo essa condição, nós vamos fazer jus a um desconto. Questão 102. O desconto obtido pela empresa deve ser reconhecido como receita financeira na mesma data da quitação da dívida, em consonância com o regime de competência. Essa afirmativa, ela está correta. O que acontece? Digamos que a gente tem uma dívida, né, um valor a pagar de R$1.000, e a gente decida pagar antecipadamente. Por conta desse desconto, a gente vai receber, né, a gente vai ter um desconto de R$100 e vamos pagar apenas R$900. Então, o que acontece? A gente tem, originalmente, um passivo no valor de R$1.000. Então, no momento da quitação desse passivo, o que a gente vai fazer? Nós vamos zerar essa conta esse nosso passivo, nós vamos debitar R$1.000 do saldo da nossa conta. E vai sair quanto do nosso caixa? Vai sair R$900. Então, a gente vai creditar a conta caixa no valor de R$900. Por que é essa diferença? Essa diferença é justamente esse desconto que a gente está obtendo pela antecipação do pagamento. Então, isso para a gente vai representar o quê? Uma receita, é como se fosse uma receita. Isso aqui está totalmente de acordo com o regime de competência. Esse desconto nós obtivemos no momento que nós decidimos antecipar esse pagamento. Então, só no momento que a gente decidiu e efetivamente antecipou, é que nos compete receber, né, registrar esse desconto. Então, a afirmativa, o desconto obtido pela empresa deve ser reconhecido como receita financeira, sim, isso aqui é uma receita financeira, na mesma data da quitação da dívida, em consonância com o regime de competência, sim, está correto. E a segunda pergunta é, o pagamento antecipado, que é esse que nós acabamos de fazer, representa um fato contábil misto para a empresa XYZ? Então, isso aqui vai ser um fato permutativo, um fato modificativo, que é aquele que altera
o nosso patrimônio líquido, né? Pode ser modificativo, aumentativo ou diminutivo, ou vai ser um fato contábil misto, que mistura o conceito desses dois tipos de fatos. Esse caso aqui, realmente, ele é um fato contábil misto. Porque o que acontece? O que é o fato permutativo? O fato permutativo é aquele que altera, que gera uma mudança de saldo ou entre contas do próprio ativo, ou entre contas do próprio passivo, ou entre ambos, entre contas do ativo e do passivo. Ele está gerando uma troca, né? Uma mudança na composição dos saldos. O fato esse é o que eu falei, é o saldo, é o fato permutativo. Nós temos o fato modificativo, que é aquele que vai gerar uma diferença naquela nossa situação líquida, do patrimônio líquido. Qualquer aumento, qualquer lançamento que gere uma alteração no nosso patrimônio líquido, seja para mais ou para menos, é considerado um fato modificativo. Agora, o que é o fato misto? É o que vai juntar os dois conceitos, que é justamente o que aconteceu aqui nesse lançamento. Aqui, nós diminuímos o saldo da conta de passivo, né? Nós debitamos a nossa conta de passivo e, simultaneamente, nós creditamos a nossa conta de ativo. Então, aqui houve uma permuta, né? Para que nós conseguíssemos baixar o saldo do nosso passivo, o que nós tivemos que fazer? Tirar recurso do nosso caixa. Então, isso aí gerou uma movimentação entre contas do ativo e do passivo. Só que como nós conseguimos um desconto, né, porque nós pagamos antecipado, o que vai acontecer? Simultaneamente, nós geramos também uma alteração no nosso patrimônio líquido, porque esse desconto obtido entra para a gente como uma receita. Então, aqui, com certeza, é um fato contábil misto, porque gerou modificação entre o saldo das contas de ativo e passivo e, simultaneamente, alterou o saldo do nosso patrimônio líquido. Agora, vamos resolver umas 5 questões dessa prova que cobra uma série de conhecimentos relacionados à contabilidade, conhecimentos gerais. Com relação à técnica de escrituração contábil, né? Julgue os itens subsequentes. A versão ampliada, esse desenho aqui foi eu que coloquei, tá? Não está na prova. Isso aqui eu só coloquei porque eu vou utilizar ele na resolução. A versão ampliada da equação do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma: ativo mais receitas mais ganhos é igual ao passivo mais despesas mais perdas mais patrimônio líquido. E ele destacou aqui, quando ele fala patrimônio líquido, ele está falando das contas de capital. Bom, vamos ver se essa aqui realmente é a equação da contabilidade. Primeiramente, o que a gente tem? A gente tem o balanço, que representa o quê? Representa o nosso saldo patrimonial, representa os elementos, uma foto da nossa situação patrimonial. O que aconteceu aqui, nesse caso, nesse quadrinho que eu trouxe? Eu tenho passivo, um empréstimo bancário, no total de R$30.000. E tenho o patrimônio líquido, que é o recurso aportado pelo sócio, no valor de R$20.000. Então, aqui é a nossa captação. Nós captamos de terceiros R$30.000 e captamos, e de recursos próprios, nós tínhamos R$20.000. Isso dá um total de 50 mil. De que forma que nós decidimos aplicar? Nós decidimos aplicar na compra de um veículo, no total de 50 mil reais. Então, observem essa igualdade aqui em matemática. Total das nossas captações, das nossas origens, que é de 50 mil reais, confere exatamente com o total das nossas aplicações, do nosso ativo, que é onde a nossa empresa decidiu aplicar, que também foi 50 mil reais. Observem essa simetria, essa igualdade. E depois nós temos, essa aqui é a foto, né, da nossa situação patrimonial, nosso balanço, e com esse carro, de que forma que a gente decidiu ganhar dinheiro? A gente decidiu fazer corridas, né? Então, digamos que a gente tenha obtido uma receita com corridas no valor de R$2.000, e tivemos gastos com gasolina no valor de R$800. O nosso lucro foi de quanto? De R$1.200. Então, o nosso patrimônio líquido, a nossa situação líquida lá na frente, vai ser de quanto? Vai ser de R$20.000,
mais esse lucro líquido de 1.200 nos vai dar 21.200 lá na frente. Bom, então isso aqui é uma visão geral dessa parte da contabilidade. Então, vamos voltar aqui ao enunciado. Vamos agora decodificar essa equação. O que acontece aqui? O nosso ativo de 100, só vou tirar esses desenhos aqui, para a gente se focar bem na fórmula, tá? O que acontece? Vamos supor que o nosso ativo total do ativo é R$100 e o nosso passivo mais o patrimônio líquido, cada um é de R$50. 100 é igual a 50 mais 50. Ok. Agora vamos decodificar essa fórmula. Ativo igual a R$100 é igual ao nosso passivo de R$50. Agora vamos detalhar o nosso PL de 50. O nosso PL de 50... digamos que ele seja composto, se tivesse colocado aqui, mas não. Digamos que esse nosso PL de 50, ele é composto, digamos que ele seja composto de quê? O nosso capital, né, capital social de R$20, mais receitas de 30, mais ganhos, eles estão chamando aqui de ganhos, mas é como se fosse uma receita, né? Também ganhos de R$15, menos despesas de 10 e menos algumas perdas que tivemos no valor de R$5. Observem que, se a gente somar isso tudo aqui, o nosso patrimônio líquido é de quanto? É de R$50. Agora, vamos trazer para o lado esquerdo da fórmula as nossas despesas e ganhos. Quando a gente traz as nossas despesas e ganhos aqui para o lado esquerdo, isso, está certo. Quando a gente traz aqui as nossas despesas e perdas para o nosso lado esquerdo da conta, do nossa equação, o que acontece? A gente enxerga ativo, como estou mudando o lado, eu tenho que inverter o sinal. Então, aqui, ativo mais despesas mais perdas, é igual a quê? É igual a passivo mais o capital mais as receitas e ganhos. O que o enunciado fez? Ele trouxe para o lado esquerdo da fórmula, não as despesas e perdas, mas ele trouxe o quê? As receitas e ganhos, tá? Assim, se ele tivesse trazido as receitas e ganhos para o lado esquerdo da fórmula, ele teria pelo menos que ter alterado o sinal, né? Se a conta de receita e a conta de ganho está vindo para o lado esquerdo da fórmula, eles teriam que vir com saldo negativo. Mas o importante é que pela igualdade, né? Pela fórmula da equação da contabilidade, o que acontece? O total das nossas origens, que é o quê? Que são que é o nosso passivo, capital de terceiros, mais capital dos nossos sócios, mais todas as receitas e ganhos que obtivemos. Então, o que a gente tem ao lado direito aqui da fórmula? A gente tem o total das nossas origens de recursos. De que forma a gente decidiu aplicar esses recursos? Está aqui no lado esquerdo da fórmula. A gente decidiu comprar alguns bens, né? Adquirir alguns bens ou constituir alguns direitos e decidimos incorrer em algumas despesas e perdas. Então, essa equação aqui, ela representa muito bem a equação da contabilidade, diferente do que foi apresentado aqui no enunciado, em que eles falam que os ativos mais as receitas e ganhos é igual ao passivo mais as despesas. Não, a igualdade é essa daqui. Por esse motivo, o gabarito está errado. Aí agora aqui, a questão fala de livro-razão. Ela fala assim, no livro-razão devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais de uma entidade. A contabilidade, ela tem dois livros, um é o livro diário e o outro é o livro-razão. No livro diário, a gente coloca todos os nossos lançamentos contábeis pelo método das partidas dobradas, né? Então, aqui a gente coloca os nossos débitos e créditos, são as situações que afetaram o nosso patrimônio.
No livro Razão, os valores são os mesmos, só que a apresentação aqui é totalmente diferente. No livro Razão, a gente traz o razão de cada uma das contas. E aí a gente mostra toda a movimentação, né, todos os débitos e créditos, culminando no saldo final da conta. Então, essa aqui é a diferença entre o livro Diário e o livro Razão. Aí, o que a questão fala? No livro Razão, devem ser apresentados os saldos das contas representativas dos elementos patrimoniais. Tudo bem, a questão é correta, porque assim, ela está incompleta, mas até até considerando o que foi dito na questão, ela fez uma afirmação parcial do livro Razão, mas no que ela falou sobre o livro Razão está correto. Por quê? Porque o livro Razão, além de mostrar a movimentação das contas, ele mostra o saldo final das contas. Então, a gente tem que considerar que essa questão ela está correta, ela está incompleta, mas no que ela afirmou, ela está correta. Teria sido, né, mais completo se eles tivessem dito que no livro Razão devem ser apresentados as movimentações e os saldos finais das contas. Mas, como ela falou sobre os saldos finais, e isso realmente compõe o livro Razão, então a gente tem que considerar que a afirmativa está correta. Agora aqui, as contas de compensação destinam-se ao controle e ao registro contábil de fatos que podem vir a provocar alterações no patrimônio da entidade. Isso aqui está correto, tá? O que são contas de compensação? Contas de compensação são contas onde a gente registra os nossos atos contábeis e não os fatos contábeis. Os atos contábeis são situações que, no momento, elas não geram alteração no patrimônio líquido da empresa, mas lá na frente pode vir a gerar ou não. Então, enquanto não é gerada essa mudança no patrimônio da empresa, o que o contador pode fazer? Ele pode fazer um controle na contabilidade, mas em contas de compensação, que são contas que não afetam o saldo final do patrimônio na empresa. Elas não afetam o ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Quer ver um exemplo? Foi que eu coloquei aqui, bens concedidos em garantia. Digamos que a empresa tem algum bem e ela solicitou um empréstimo, e esse bem ela deu em garantia daquele empréstimo. Então, a empresa está pagando direitinho o seu empréstimo, só que aquele bem dela está lá em garantia. Caso lá na frente a empresa não honre esse empréstimo, esse financiamento, o banco vai ter o direito o quê? De pegar essa garantia que o banco, que a nossa empresa deu daquele empréstimo. Se lá na frente eu não pagar minha dívida, o banco vai fazer o quê? Não quer ficar no prejuízo. O banco vai judicialmente se apropriar desse meu imóvel. Então, no momento que eu estou adquirindo esse financiamento com garantia, o que eu posso fazer? Eu posso registrar sim, fazer um débito numa conta de compensação ativo e um crédito na minha conta de compensação passivo. Apesar de ter o nome de ativo e passivo aqui, elas não compõem o saldo lá das nossas contas de ativo ou passivo. Isso aqui na prática, geralmente começa com o dígito 3, essa aqui com o dígito 9. Geralmente as empresas adotam esse critério, mas elas não compõem o balanço patrimonial aqui da empresa, não vai aparecer, elas só estão aqui para efeito de controle. Então, voltando aqui, as contas de compensação destinam-se ao controle e ao registro contábil de fatos que podem vir a provocar alterações no patrimônio da entidade. Talvez aqui tenha algum recurso, porque a banca utilizou a palavra fato, tá? Aqui o mais apropriado seria um registro de atos contábeis. Mas, de modo geral, eu considero que a questão está correta. A terceira fórmula agora uma outra questão. A terceira fórmula de lançamento contábil, também denominada fórmula complexa, requer a utilização de uma conta devedora e duas ou mais contas credoras para o registro de um evento contábil. O que acontece aqui?
Nós temos 4 tipos de fórmulas na contabilidade: primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira fórmula a gente chama de lançamento simples, que é cada um débito, nós temos um crédito. Ok. A de segunda fórmula seria 1 para N. Coloquei aqui 2, mas pode ser N, tá? De 1 para N. Que geralmente é o quê? Eu tenho um débito para 2 créditos. Aqui é um lançamento composto. A de terceira fórmula, também chamada de lançamento composto, ela é o inverso da segunda fórmula. A terceira fórmula é 2 para 1. Eu tenho 2 débitos para 1 crédito. Né? Digamos que eu estou debitando uma conta no valor de R$50, estou debitando uma outra conta no valor de R$50, e o total vai estar em uma única conta do passivo a crédito no valor de R$100, que seria a somatória. Esse é o lançamento de terceira fórmula. E o de quarta fórmula, que é o complexo, eu tenho 2 para 2. Eu tenho 2 débitos para 2 créditos. Pode ter até mais, tá? N. Mas eu estou usando o número 2, que é para a gente fixar bem. Então, primeira fórmula, 1 para 1, segunda fórmula, 1 para 2, terceira fórmula, 2 para 1, e terceira fórmula e quarta fórmula, 2 para 2. Voltando aqui. A terceira fórmula de lançamento contábil, também denominada fórmula complexa, requer a utilização de uma conta devedora e 2 ou mais contas credoras. O lançamento de terceira fórmula, realmente, ele requer... Não, terceira fórmula requer a utilização de uma conta devedora. Não, a de terceira fórmula, primeiro, ela é chamada de lançamento composto e ela requer 2 débitos para 1 crédito. E aqui a questão fala que a de terceira fórmula é chamada lançamento complexo e requer a utilização de uma conta devedora e 2 mais contas credoras. Não, está completamente errado esse gabarito. Então, vamos lá. Os saldos da conta de fornecedores e da conta de impostos a recolher são, por natureza, devedores. Vamos ver aqui no nosso balanço. Aqui, nós temos a conta de fornecedores e impostos a recolher. Elas estão no grupo do passivo, que são contas de natureza credora e não devedora. Gabarito incorreto. E aqui, tá assim, os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras representam um fato modificativo cujo lançamento contábil deve ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações financeiras. O que acontece aqui? A questão, ela não diz se essa aplicação financeira era pré ou pós-fixada. Então, vamos pensar aqui numa aplicação pós-fixada. O que aconteceu aqui? Não vamos olhar aqui, tá? Vamos pensar numa aplicação pós-fixada. Eu apliquei R$1.000 pela taxa, uma taxa que eu só vou conhecer lá na frente, digamos que lá na frente essa taxa variou e eu vou ter um rendimento de R$50. Então, hoje, o que acontece? No momento da contratação, eu apliquei R$1.000, então eu vou debitar a minha conta de aplicação financeira, que é uma conta do ativo, e vou tirar esse dinheiro do meu caixa, porque eu estou aplicando, né? Então, eu faço isso no valor de R$1.000. Lá na frente, quando eu conhecer a minha rentabilidade e for efetivar esse valor pelo regime de competência, o que eu vou fazer? Eu vou debitar a minha conta de aplicação financeira e vou creditar a receita com rendimento de aplicação financeira. Então, quando a banca fala que os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras representam um fato modificativo, cujo lançamento contábil deve ser efetuado a débito da própria conta representativa dessas aplicações financeiras, sim, está correto. Estou debitando a minha conta de aplicação financeira e vou creditar receita que vai afetar o meu patrimônio líquido, por isso ele vai ser considerado, né, como estou modificando o meu patrimônio líquido, por isso vai ser considerado um lançamento modificativo. Bom, agora, se fosse uma aplicação pré-fixada, aí seria um pouco diferente. Digamos que eu apliquei R$1.000 e já de antemão eu sei que o meu rendimento vai ser de R$1.050. Então, aqui eu debito a minha conta de
de aplicação financeira no valor de R$ 1.050. Vou tirar quanto do meu caixa? Vou tirar 1.000, né? Eu saquei R$ 1.000 para fazer essa minha aplicação. Essa diferença, na verdade, vai ser o quê? Os encargos, que vai ser uma conta redutora do ativo. Então, no meu ativo, eu vou ter R$ 1.050 menos 50 de encargos a transcorrer. Então, isso vai me dar o quê? R$ 1.000, que é exatamente o valor que eu tirei do meu caixa para fazer a aplicação. Então, isso aqui seria a contabilização no ato da contratação. Conforme eu fosse apropriando essa minha aplicação, como é que eu contabilizaria isso? Eu contabilizaria a débito daquela minha conta de encargos a transcorrer, né? Porque ela é uma conta de natureza credora. Então, seria a débito da minha conta de encargos a transcorrer contra receita, né? Pelo regime de competência. Então, observe que é um pouquinho diferente. Se fosse um encargo pré-fixado, o meu débito não seria na conta representativa da minha aplicação financeira, e sim em uma conta redutora daquela minha aplicação financeira, né? Tem uma diferençazinha aqui. Bom, como eu imagino que a banca estava querendo falar sobre uma aplicação financeira pós-fixada, vou considerar que o gabarito está correto. Aí agora vamos dar um tempinho e na sequência a gente volta e resolve as questões sobre o CPC 00, que é o CPC que trata de... Ai, pior que eu deixei aqui à vista, né? Não era para ter deixado o gabarito. Que fala da estrutura conceitual da contabilidade. Então, vamos resolver essas três questões sobre o CPC 00. Trata da estrutura conceitual dos relatórios contábeis. Primeira questão, tem um jogo de palavras aqui que tem que se concentrar muito. Diz assim: bens sem potencial de serviços ou incapazes de gerar benefícios econômicos não se enquadram na definição de ativo. Bens sem potencial ou incapazes de gerar benefícios econômicos não se enquadram na definição de ativo. Essa afirmativa, ela está correta. O que acontece? Vamos pensar, o que é um ativo? Um ativo é um recurso econômico, ele é um recurso que a empresa tem, e tem algumas palavras-chave importantíssimas para a gente classificar algo como ativo. Primeiro, a empresa tem que ter o controle daquele bem. Ela não precisa ter a propriedade jurídica, ela precisa ter o controle daquele bem. Se a empresa que vai fazer a gestão, se ela que vai decidir como utilizar aquele bem, pronto. É um dos grandes pré-requisitos para se classificar aquilo como um ativo, né? Então, o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E esse recurso econômico, ele precisa ter o potencial de, lá na frente, gerar, ou durante a sua utilização, melhor dizendo, né? Ele precisa ter o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, o ativo é um recurso econômico controlado pela empresa, e esse recurso econômico ele não precisa ter a certeza que vai gerar um benefício econômico para a empresa, porque muitas coisas podem acontecer ao longo do processo, né? Mas precisa ter esse potencial. Então, quando a questão diz que quando um bem, sim, ele não tem, quando ela fala sem, é porque o bem não contém potencial de gerar serviço para a empresa ou é incapaz de gerar benefício econômico. Então, se aquele bem não tem esse potencial, se não vai gerar benefício econômico, isso não é ativo. Isso para a empresa vai ser o quê? Infelizmente, vai ser uma despesa. Digamos que a empresa comprou um equipamento e ela achou que esse equipamento ia lhe trazer grandes benefícios econômicos. Só que no dia seguinte à compra veio uma nova tecnologia, aquele equipamento não vai poder ser utilizado para o fim ao qual ele se destina, porque a tecnologia foi totalmente alterada. Esse bem,
essa máquina vai continuar sendo um ativo para a empresa? Não, infelizmente não. Ela passou a ser o quê? Uma despesa, porque a empresa não vai conseguir obter benefícios econômicos dela. Então, a questão está correta. A outra questão aqui é sobre consistência. A consistência é uma condição que favorece a comparabilidade da informação contábil ao estabelecer que sejam utilizados os mesmos princípios ou políticas contábeis e a mesma base de elaboração para as demonstrações contábeis. Procedimento que vale de período para período dentro de uma mesma empresa, bem como em relação ao mesmo período contábil envolvendo empresas diferentes. Essa afirmativa aqui está correta. Aqui, o que está acontecendo? São dois termos, consistência e comparabilidade. Consistência e comparabilidade. A comparabilidade é o quê? É a meta, é o que eu quero alcançar. Eu quero o quê? Conseguir comparar os resultados da minha própria empresa entre dois anos, por exemplo. Eu quero comparar se no ano de X1 a minha empresa foi melhor do que no ano de X0. Então, eu vou fazer uma série de comparações entre períodos diferentes da minha própria empresa. Além disso, eu quero comparar a situação da minha empresa, né, rentabilidade da minha empresa, em relação a uma outra empresa do mesmo segmento. Então, para eu conseguir comparar esses resultados, eu preciso trabalhar com o quê? Com políticas contábeis, com critérios uniformes, com critérios, consistentes. Eu não posso, por exemplo, adotar uma política para mensuração de ativo num determinado ano e no ano seguinte mudar totalmente a política, ser uma justificativa plausível. Porque o que vai acontecer? Eu não vou conseguir comparar esses dois resultados, porque eles vão estar inconsistentes. Então, o que a questão diz é que, para eu conseguir alcançar esse meu objetivo de comparabilidade, eu preciso ter métodos consistentes. Corretíssima a questão. No item que fala de comparabilidade da NBCT 00, ele fala assim: consistência, embora relacionada à comparabilidade, não é a mesma coisa. Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, seja de período a período, na entidade que reporta, ou em um único período para diferentes entidades. Comparabilidade é a meta, consistência ajuda a atingir essa meta. Então, o gabarito aqui está correto. Agora, vamos ver essa questão aqui. O custo de liberação é uma base de mensuração aplicável aos ativos em geral, representando o montante necessário para a baixa imediata de um bem ou direito sobre controle de uma entidade. Isso aqui, ele vale para o passivo. O custo de liberação é um custo que eu tenho que arcar para eu me ver assim, para eu conseguir baixar uma dívida, para eu conseguir me ver livre de uma dívida. Esse conceito, custo de liberação, ele está ligado ao passivo da empresa, às suas obrigações, e não aos seus bens e direitos, ao seu ativo. Então, como a questão, ela, ao invés de citar aos ativos em geral, ao invés de citar aos passivos em geral, ela citou aos ativos em geral, a questão está errada. Agora, vamos resolver duas questões da prova que falam do tratamento de recebíveis da nossa empresa. Considere que determinada empresa possua entre seus ativos alguns recebíveis, oriundos de vendas a prazo, cujo recebimento não é considerado líquido e certo. Diante dessa situação, julgue os itens a seguir. Então, aqui, a questão que se coloca é a seguinte: digamos que a nossa empresa tem R$ 1.000 a receber, né? E, por algum motivo, a gente acha que não vamos conseguir receber todos esses R$ 1.000 lá na frente. Uma parte vai ser considerado perda. Por quê? Porque alguns dos nossos clientes têm históricos de inadimplência, tem diversos motivos, né? Mas fato é, nós temos um total a receber de R$ 1.000, mas a gente entende que só vai receber 900. R$ 100 a gente vai acabar perdendo. Aí a primeira questão é a seguinte: as perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem ser reconhecidos como despesas
em contrapartida à própria conta de ativo que representa esses recebíveis? Aqui está incorreto pelo seguinte, o que acontece? A gente tem realmente que reconhecer essa perda como despesa, só que a contrapartida não vai ser a nossa conta original, onde estão registrados os nossos ativos recebíveis, e sim numa conta redutora daquele ativo. Então, o que a gente vai fazer? Digamos que hoje a gente tem um valor, uma estimativa de não receber R$100, e a gente consegue comprovar, através de toda uma metodologia, que realmente a gente pode vir a perder esses R$100. O que a gente tem que fazer? Tem que já contabilizar essa despesa com PCLD, que é uma conta, uma sigla que significa perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Então, a gente debita a despesa, que é uma conta de resultado, mas ao invés de creditar aquela nossa conta de ativo, onde está lá os nossos recebíveis, a gente vai creditar essa conta patrimonial PCLD, que na verdade vai ser uma redutora do nosso ativo. Então, o nosso ativo vai estar lá com um saldo de R$1.000 numa conta de recebíveis, né? Só que, ao mesmo tempo, vai ter uma redutora de quanto? De R$100, que vai ser a nossa conta PCLD. Então, isso aqui vai entrar deduzindo. Quem olhar o nosso... Aqui vai estar devedora, né? E aqui, saldo devedor, e aqui vai estar saldo credor. Então, quem olhar o nosso ativo vai identificar que a gente tem R$1.000? Não, o líquido vai ser exatamente aquele valor que a gente acha que vai receber, os R$900. Então, quando a questão fala que a contrapartida é a própria conta de ativo, não. A contrapartida vai ser uma redutora daquele ativo, que é a conta de PCLD. Segunda questão. O procedimento indicado, contábil indicado para o caso é avaliar tais recebíveis pelo seu valor líquido de realização, efetuando-se os ajustes contábeis necessários para que o valor do patrimônio da empresa passe a refletir as perdas estimadas relacionadas aos recebíveis, cuja liquidação tenha caráter duvidoso. Está corretíssimo. Periodicamente, a empresa vai fazer essa nova avaliação. Aqui, a empresa estimou que iria perder R$100. Lá na frente, ela vai fazer nova estimativa. Ela pode achar que vai aumentar esses R$100 ou também ela pode achar que vai diminuir. Então, ela vai sempre balanceando isso e apropriando isso nessas contas de PCLD. Então, aqui o gabarito está correto. Agora vamos corrigir essas 3 questões da prova que falam da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Primeira assertiva. Nas empresas do setor industrial, o custo das vendas recebe o nome de custo do produto vendido. Está correto. No setor industrial, a gente chama o custo, né, dos produtos vendidos como CPV, custo dos produtos vendidos. E no comércio, a gente chama de CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Tranquilo aqui. Agora, essa próxima questão, ela fala de adiantamento a empregados. Adiantamento a empregados é uma despesa administrativa que deve ser tratada na demonstração do resultado do exercício como um item de natureza operacional. Bom, vamos ver aqui qual é a contabilização de um adiantamento a empregados. Vamos supor que a gente está no mês de janeiro e o nosso funcionário vai prestar o serviço para a gente no mês de fevereiro, no mês seguinte. Só que no mês de janeiro, o nosso empregado, o nosso funcionário está precisando de recursos. Então, ele chega para a gente e fala, por favor, poderia me conceder um adiantamento? A gente fala, não, tá ok, tranquilo. No mês de janeiro, que é o mês que a gente está tirando o recurso do caixa para fazer o adiantamento ao funcionário, como é que é a contabilização? Nós creditamos a conta caixa, que é uma conta de adiantamento de ativo, né? Poderia ser aqui a conta de depósitos bancários, tem que ser alguma conta que represente a saída do recurso da empresa. E a contrapartida disso não vai ser despesa no mês de janeiro, vai ser a conta de adiantamento a empregados, que é uma conta de ativo. Por quê? Porque a despesa, na verdade, ela compete ao mês de fevereiro. É no mês de fevereiro que esse funcionário vai prestar o serviço e
Gerar benefícios para a nossa empresa, agregar valor à nossa empresa. Então, essa despesa, ela compete ao mês de fevereiro, que é o mês em que o funcionário vai estar tendo aquele esforço de realização do serviço. No mês de janeiro, está acontecendo apenas uma saída de recurso do nosso caixa. Essa despesa, esse dinheiro que está saindo do nosso caixa, não compete, é referente a uma despesa que não compete ao mês de janeiro, e sim ao mês de fevereiro. No mês de janeiro, o que fica caracterizado para a nossa empresa é um direito do quê? Daquele funcionário no mês de fevereiro, efetuar o serviço para a gente. Então, lá no mês de fevereiro, a gente vai ter o direito de descontar esse valor no seu pagamento no mês de fevereiro. Então, concluindo, no mês de janeiro, a contabilização é um débito de uma conta de ativo, adiantamento a empregados, e um crédito da conta caixa. E no mês de fevereiro, que é o mês em que o funcionário vai estar executando as suas atividades, pelo regime de competência, aí sim, nós vamos debitar a conta de despesa e baixar da nossa conta de adiantamento a empregados, creditar a nossa conta de adiantamentos. Então, voltando aqui. Adiantamentos a empregados é uma despesa administrativa que deve ser tratada na demonstração do resultado do exercício como item de natureza operacional. Não, adiantamento a empregados é um direito, não é uma despesa. A despesa vai ser incorrida, vai ser efetivada no mês em que o funcionário estiver prestando serviço. Próxima questão. Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas. Bom, aqui a gente tem que se apegar à Lei 6.404, né? O artigo 187. Acredito que a banca estava querendo cobrar esse inciso 1 do artigo 187. O que diz? A demonstração do resultado do exercício discriminará, primeiro, a receita bruta de vendas e, logo na sequência, as deduções de vendas, os abatimentos e os impostos. Então, aqui na primeira linha da DRE, pela ótica da Lei 6.404, vem a receita bruta, tudo que a empresa faturou. Depois, nós colocamos as deduções de vendas, que podem ser o quê? Cancelamentos, devoluções de produtos, descontos incondicionais que foram concedidos ao nosso cliente. No momento da venda, a gente já negociou, né? Já concedeu um desconto, então a gente tem que abater isso da nossa receita. Vem aqui o que eles chamam de abatimentos e impostos sobre vendas. Então, tudo isso aqui nós vamos estar tirando da nossa receita bruta de vendas. Então, quando a questão falou deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta de vendas, sim, as devoluções, os descontos concedidos, incondicionais concedidos, são valores que incidem diretamente sobre o valor bruto, o preço bruto de venda das nossas mercadorias. Então, vamos considerar gabarito correto. Agora aqui nós temos três questões relacionadas a pronunciamentos contábeis, o CPC, né? Esqueci de apagar aqui, deixa eu apagar agora. Então, vamos lá. Primeira, a dívida que uma entidade mantém com o intuito de negociação no mercado deve ser classificada no passivo circulante. Então, o normal é assim, toda dívida, ela é uma obrigação, então ela naturalmente fica no passivo. Agora, a classificação entre passivo circulante e passivo a longo prazo tem muito a ver com o prazo de vencimento dessa dívida. Toda dívida que vai vencer em até o mês de dezembro, após o fechamento do movimento contábil que a gente está trabalhando, por exemplo, a gente está no mês de maio, tá? De 2021. Então, se eu contrato uma dívida para pagar em parcelas e todas as parcelas vão vencer até o mês de dezembro do ano seguinte, ou seja, todas essas parcelas que vão vencer nesse período, tanto a partir do período da contratação até o mês de dezembro do ano seguinte, ou seja, 12 meses após o fechamento do balanço atual, né,
do ano que a gente está incorrendo essa dívida, é considerado passivo circulante. Vai ficar no passivo não circulante o que vencer após o fechamento, após o mês de dezembro do ano seguinte. Bom, o que acontece? Algumas dívidas as empresas contraem e ela já tem uma intenção de negociar essa dívida no mercado, de repassar essa dívida adiante. Isso tem a ver muito com a dinâmica do mercado. Então, para esse tipo de dívida em que a empresa já tem a intenção de negociar ela no mercado, de repassar ela no mercado para uma outra pessoa, para uma outra empresa, uma outra entidade, independente do prazo de vencimento dessa dívida, tem que ser, sim, classificado no passivo circulante. É o que diz, desculpa, é o que diz o item 69 do CPC 26. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, isso aqui é o comum, né? E temos aqui na letra B, está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado. Então, aqui é passivo circulante. Vamos ver o ativo intangível. Um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização de seu valor, a qual terá início no momento em que tal ativo estiver disponível para venda, para uso. Então, assim, a empresa tem um ativo intangível, ela investiu num novo sistema operacional, numa nova tecnologia, e ela vai classificar isso como ativo intangível. E esse ativo intangível, ele tem vida útil. Quando é que a empresa tem que começar a amortizar esse ativo que tem vida útil? Ela tem que começar a amortizar a partir do momento que o ativo estiver pronto, que esse exemplo que eu dei, que o sistema, que essa nova tecnologia estiver disponível para ser utilizada. Não é no momento que a empresa começa a utilizar, é no momento em que esse ativo já está pronto para ser utilizado. É o que diz aqui o item 97 do CPC 04. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar. Então, é isso. Voltando, né? Um ativo intangível com vida útil definida está sujeito à amortização de seu valor. Correto. Com vida útil definida tem que ser amortizado sim. A qual terá início no momento em que tal ativo estiver disponível para uso, que é exatamente o que diz aqui o CPC. Gabarito correto. Agora aqui, o valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável. Aqui foi considerado incorreto. Por quê? O que acontece? Digamos que a nossa empresa comprou um determinado ativo pelo valor de 11 mil reais, para ser utilizado durante 5 anos. E a gente quer que, após o seu uso, o término do seu uso, após os 5 anos, esse ativo ainda tenha um valor residual de R$ 1.000. Para quê? Para a gente pegar esse ativo que foi utilizado e vender, né, no mercado. Provavelmente. Mas assim, o que significa esse valor residual? Significa que do total do valor daquele meu ativo de 11 mil, eu vou utilizar na minha empresa só 10 mil. É como se eu pegasse um pedacinho daquele ativo e não utilizasse esse ativo no dia a dia da minha empresa. Eu vou amortizando, só que eu quero que desse meu ativo reste um valor dele daqui a 5 anos, ou seja, eu não quero daqui a 5 anos que esse meu ativo esteja totalmente utilizado, totalmente depreciável. Aí o que acontece? O meu valor de aquisição, o valor de aquisição do meu ativo foi 11 mil, e eu quero que lá na frente ele tenha um valor residual de R$ 1.000. O valor que eu vou depreciar ao longo desses 5 anos vai ser a diferença, vai ser R$ 10.000, ou seja, eu vou depreciar ao longo do período R$ 10.000. R$ 10.000 dividido por 5 vai me dar uma amortização anual de R$ 2.000. Então, lá na frente, esse meu ativo ainda vai estar registrado, vai sobrar dele um valor de R$ 1.000. Aí, quando a questão fala que o valor residual de um ativo
não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciado? Bom, a gente tem que considerar sim, a gente tem que considerar no sentido que a gente tem que pegar esse valor e abater do valor a ser depreciado. Então, foi considerado o gabarito incorreto. Agora, se a pessoa também analisar, ler essa afirmativa por uma outra ótica, assim, o valor residual de um ativo não deve ser considerado para fins de cálculo do seu valor depreciável, ou seja, eu não tenho que considerar esse valor aqui no cálculo a ser depreciado. Se a pessoa olhar por essa ótica, realmente, quando eu calculo, quando eu chego ao valor depreciável, a minha conclusão é que dentro do meu valor depreciável, eu não tenho o valor residual, eu não tenho que considerar. Mas assim, acredito que quando a banca colocou essa afirmativa, ela quis dizer o seguinte: quando você vai calcular o valor depreciável, você tem que se preocupar com o valor residual, você tem que levar ele em consideração na hora de calcular o valor depreciável? Sim, tem que se levar em consideração o valor residual, porque se a gente não levar em consideração, o que vai acontecer? A gente vai depreciar os 11 mil reais e não o valor deduzido desse montante residual que eu quero ter lá na frente. Então, vamos considerar o gabarito incorreto por essa ótica, né? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que quem fez a prova tenha se saído muito bem. Mas quem for fazer uma outra prova de contabilidade da CESP, da Banca CESP-Sebrasp, espero que essa correção tenha sido útil para vocês. Um grande abraço, até a próxima.